Não seja o chato do Clean Code. E aí, galera, beleza? Aqui eu não quero criticar nenhuma pessoa em específico e nem tampouco as intenções das pessoas. Às vezes as pessoas estão bem intencionadas e cometem esse tipo de erro, esse tipo de engano. O que eu estou criticando aqui, pessoal, nesse vídeo, é uma atitude, porque o que acontece? Existem muitos desenvolvedores que nunca leram o Clean Code, nunca leram o Clean Architecture e só de orelha pegaram algumas ideias, alguns princípios e de alguma forma eles acreditam que aqueles princípios que eles pegaram meio de orelha são leis que precisam ser aplicadas rigorosamente e que se você não aplicá-las, o seu código ficará sujo. E, na verdade, pessoal, isso não é muito positivo, porque a gente precisa entender bem da onde vêm os princípios, da onde vêm as regras, porque senão a gente vira o que a gente chama de legalista. Legalista é aquele que segue uma lei pela lei. A lei, ela tem que seguir a realidade, ela tem que representar uma realidade, ela tem que ter um sentido. E a gente tem que entender o sentido da lei, o sentido dos princípios, para que a gente possa de fato aplicá-los conscienciosamente. A gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe por que uma determinada regra é utilizada, por que um princípio é bom de ser levado em conta. E antes de falar, né, de alguns exemplos, né, de pessoas que não entenderam bem algumas ideias, né, do Clean Code ou do Clean Architecture, queria falar de 3 exemplos aqui que eu já vi por aí. Eu queria comentar sobre o título desse vídeo, né? Então, vocês já devem ter percebido que algumas vezes eu gosto de brincar, né, com os títulos chamativos aqui no YouTube. E algumas pessoas que não têm muito senso de humor, por exemplo, lá em alguns grupos do Facebook, elas vêm criticar, isso é clickbait, né? A verdadeira patrulha do clickbait. Então, pessoal, vamos ter um pouquinho de senso de humor, né? Vocês sabem que o jogo do YouTube é muito assim, né? Você coloca uma coisa lá, em geral a thumbnail ela tem que ser chamativa, em geral o título tem que ser chamativo, mas o problema é você ter uma coisa, um título clickbait, e você não ter conteúdo, né? O conteúdo está vazio. E aí o que acontece? As pessoas vão clicar lá, porque o título é chamativo, e vão ver que o conteúdo é vazio. Então não vai servir de nada. Agora, quando você tem um conteúdo legal, que de fato você sabe que vai ajudar as pessoas, não vejo problema nenhum em ter títulos chamativos, né? É o jogo mesmo do YouTube, é o jogo das redes sociais. E vale a pena a gente ter um senso de humor, né? Levar essas coisas um pouco na brincadeira. De fato, é uma coisa divertida, né? Aqui eu tô falando, não seja, né, um chato do Clean Code. É uma coisa que chama a atenção. Obviamente, não vou aqui criticar pessoas, como eu disse, vou criticar uma atitude que de fato eu acho que é negativa, e vou continuar fazendo títulos clickbait nesse sentido, né, que chamam a atenção, porque eu acho que faz parte do jogo e é divertido mesmo, né? A gente, de fato, o conteúdo aqui do canal ele é meio sério. Não faço muitas piadas, muitas brincadeiras, mas eu acho que não tem problema nenhum a gente brincar um pouco na thumbnail, brincar um pouco no título dos vídeos. Então, só esse reminder antes da gente começar a falar sobre o chato do Clean Code. Eu vou dar exemplo de uma coisa que aconteceu com um amigo meu e que, de fato, eu acho que não foi muito positiva a atitude de uma determinada pessoa que criticou o código, né, de uma outra pessoa, dizendo que aquele código não estava muito clean, né? E por que motivo que essa pessoa criticou esse código? Então, quando a gente desenvolve utilizando, por exemplo, a Clean Architecture, a arquitetura limpa, a gente tem lá a camada de casos de uso, né? Então, só lembrando, né, pessoal, um caso de uso é uma operação de alto nível do seu sistema. Ele não é uma simples função, um simples procedimento. É uma operação que um usuário vai realizar na aplicação ou alguma informação que o front-end precisa do back-end, né? Isso pode ser um caso de uso também, mas de maneira geral uma operação de alto nível do sistema que o usuário vai realizar. Então a crítica, né, dessa pessoa foi a seguinte: é, o código tinha um caso de uso, certo? E aí, essa pessoa que estava desenvolvendo o código, ela desenvolveu uma função, certo? Que estava separada do caso de uso para que pudesse testar essa função de maneira
unitária, né? Fazer um teste de unidade para essa função separada que seria chamada pelo caso de uso. Por que essa pessoa fez isso? Porque se você coloca a função como privada ou como dentro do próprio caso de uso, né? Você faz o inline da função, você só consegue fazer um teste de integração, porque, por exemplo, no caso daquele caso de uso, ele usava o banco de dados. Então, o que aconteceu? Você pode, por exemplo, tirar um trecho, né, do seu caso de uso, de uma lógica, você extrai uma lógica do caso de uso, que é uma lógica que cabe numa função pura, por exemplo, né, que você só vai colocar entradas e vai ter saídas. Essa função não vai conversar com o banco de dados, não vai alterar estado do seu sistema. Então não tem problema nenhum você extrair essa função e essa função ela ser pública, ela poder ser chamada de fora, porque ela não tem efeito colateral e você consegue testá-la sendo ela pública. E essa função pode ser reusada por outros casos de uso. Então repara, isso não deixa o seu código mais sujo, pelo contrário, deixa o seu código mais limpo, porque você está modularizando bem, né, uma lógica que você consegue extrair do caso de uso e que você consegue testar com um teste de unidade. Então repara, por um mal entendido, né, para essa outra pessoa, o caso de uso tinha que ser uma função, ele tinha que ser autocontido, não podia ter nenhuma função pública que é chamada, né, por esse caso de uso. E isso não está em lugar nenhum, né? Um caso de uso pode chamar coisas de fora que estão na própria camada de casos de uso, e essas funções também podem ser reusadas por outros casos de uso, não tem problema nenhum. E repara, uma coisa que eu acho importante a gente deixar claro aqui. A maioria dos sistemas que a gente trabalha, pessoal, não é orientado a objetos. Então, esse caso que eu falei para você é um sistema no qual a gente não tem objetos. A gente tem objetos só no sentido de JavaScript, que é como se fosse um mapa, um tipo mesmo, né? Que a gente usa, por exemplo, nas linguagens funcionais, né? Então, nas linguagens funcionais, o pessoal fala que você precisa só um map, né? O map serve para tudo, onde você tem chave, valor, chave, valor, chave, valor. E aí você tem funções que manipulam esses mapas. Então, isso é bem funcional. Não é orientado a objetos, porque quando é orientado a objetos, o que o caso de uso tem que fazer? Ele tem que instanciar objetos que tem o seu próprio estado e ele tem que fazer a dança desses objetos, ou seja, ele vai chamar métodos nesses objetos, esses objetos vão se comunicar, certo? E vai ter um estado final que você pode, por exemplo, salvar no banco. Então, no caso que você só tem tipos, que você só tem mapas, não é orientado a objetos, porque você não tem comportamento acoplado, né, aos atributos ali, aos dados. O comportamento está separado. E no caso, né, você pode usar funções para isso. Quando você utiliza a programação funcional, é só isso. Você tem várias funções que vão manipulando mapas. Então acho que vale a pena a gente perceber isso também, né? A maioria dos sistemas que a gente trabalha, eles são procedimentais e ou funcionais, né? Eles não são orientados a objetos. Para que um sistema seja de fato orientado a objetos, a gente precisa ter aquela camada de domínio com objetos que são entidades puras, que simplesmente realizam regras de negócio e que não sabem nem que fazem parte de um sistema, né? Então, é aquela ideia. As entidades puras, elas implementam coisas que você faria no sistema, mesmo que o sistema fosse realizado à mão. Então, são entidades puras mesmo, que estão completamente desacopladas de tecnologias, de banco de dados, de qualquer outra coisa de mais baixo nível. Então, se você não tem isso no seu sistema, se você não tem uma camada de domínio com objetos puros, o seu sistema ele não é orientado a objetos. Ele é procedimental e ou funcional. Não tem problema nenhum nisso. E, de fato, eu tenho preferido esse tipo de abordagem, né? Então, como vocês sabem, eu estou me aproximando e estou aprendendo programação funcional. E me parece, né, que nesse contexto, o pessoal utiliza estruturas de dados mesmo, em geral mapas, que são manipulados e que não tem comportamento acoplado, né? Porque senão seria orientado a objetos. Eu gosto, né, dessa ideia do Domain Driven Design, da Clean Architecture utilizando uma camada de domínio, mas eu acho mais simples uma abordagem mais funcional, onde você só tem mapas e manipula os mapas com funções e você pode compor essas funções. E, na maioria do tempo, né, essas funções são funções puras. Somente, por exemplo, as funções de mais alto nível, por exemplo, o caso de uso que vai conversar com o banco, é que tem efeito colateral, né? E o efeito colateral, de fato, ele fica mais no banco, né? Os mapas que você manipula, eles nunca são alterados, né? A função sempre retorna um mapa novo, com alteração, em vez de alterar o original.
E aí a gente tem estruturas de dados imutáveis. Então acho que eu desviei um pouco do assunto, mas acho que vale a pena a gente ter isso em mente. A maioria dos sistemas que a gente desenvolve não é orientado a objetos, é mais funcional e procedimental. E, na minha visão, não há problema nenhum você ter funções que são reusadas entre os seus casos de uso. Claro, você tem que ver onde localizar essas funções para que elas fiquem num local onde faça sentido para serem reusadas pelos casos de uso, mas não há problema nenhum nisso. Isso não deixa o seu código mais sujo. Pelo contrário, se são funções que serão reutilizadas, é até bom que elas estejam de fato modularizadas e que possam ser chamadas de fora para que a gente possa testar essas funções. E segundo problema que eu já vi por aí, né, de críticas a código que não tem problema nenhum e que de fato estavam seguindo uma regra que não existe. Então, vamos pensar na arquitetura limpa, né? Aquela última camada da arquitetura limpa é a camada mais externa, na qual você conversa com as bibliotecas, né, e com coisas externas ao sistema. Então, nessa camada, pessoal, não tem problema nenhum você chamar, por exemplo, funções de biblioteca. Você já está na camada mais externa do sistema. Por exemplo, se você tem um adapter que conversa com o banco, esse adapter ele está na camada mais externa, porque ela está conversando direto com o banco. Então, nesse adapter, por exemplo, não tem problema nenhum você chamar funções de outras bibliotecas, porque você já está na camada mais externa. Então, você não está sujando o seu código, porque ele já está na camada mais externa. Por que a gente faz inversão de dependência nas camadas mais internas? Porque a ideia é não ter coisas de alto nível conversando com coisas de baixo nível. Por exemplo, né, eu falei sobre a camada de domínio, onde você tem objetos que são puros e relacionados com as regras de negócio mais puras. Então imagina um sistema de aluguel de carros, né? Você tem lá a entidade carro. Você não vai fazer essa entidade, os métodos dessa entidade carro, conversarem com funções de uma biblioteca. Então aí sim você estaria ferindo a regra de dependência, porque você tem uma coisa de alto nível, né? Alto nível de abstração, aqui um carro conversando com uma biblioteca, por exemplo, de criptografia. Então, repara, aí que tem problema, né? Porque você tem uma coisa de alto nível conversando com uma coisa de baixo nível. E aí a gente faz a inversão de dependência, constrói uma interface, né, e conversa com a implementação concreta via interface. E para isso, em geral, a gente injeta dependência. Então, outro problema que eu vejo, né? Você faz isso, pessoal, com coisas que você tem que configurar, por exemplo, um repositório de bancos de dados, um serviço de criptografia, que tem vários tipos de configuração que você pode fazer lá. Agora, quando você tem funções utilitárias, ou você implementa na mão essas funções utilitárias, ou você pode colocar num adapter e você pode chamar essas funções do adapter diretamente sem injetar dependências. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, você ter lá um diretório de helper functions, né, onde você vai colocar alguns módulos de funções utilitárias que você pode reusar no sistema. Claro, talvez valha a pena você fazer um adapter, porque você só vai usar um subconjunto, por exemplo, das funções de uma biblioteca. Você faz lá um módulo que tem as suas próprias funções e chamam as funções da biblioteca. Por quê? Aquela coisa, se a gente quiser mudar, utilizar uma outra biblioteca que a gente acha melhor, por exemplo, ou sei lá, teve um problema de segurança como aconteceu lá no Log4j, basta você ir num lugar só e trocar. Mas para esse tipo de funcionalidade, eu não vejo necessidade, por exemplo, de injetar dependência, porque não precisa configurar nada, a gente só está chamando uma função utilitária para calcular, por exemplo, o número de dias que tem entre duas datas. Ficou claro? Então, são nuances que é bom a gente perceber para que a gente não seja o chato do clean code. E outro problema sério que eu vejo relacionado também com essa questão de inversão de dependência, que de fato é interessante a gente usar interfaces quando a gente está cruzando, né, as camadas e vai fazer a injeção de dependência. Fora esses casos, pessoal, não precisa ficar usando interface em todos os lugares. Então, já fiz um vídeo falando sobre isso. Se você não viu ainda, dá uma olhada aqui, onde eu falo exatamente sobre isso, né? Que a ideia das interfaces não é usar em todo lugar, né? Existe um certo cargo code, que é usar a interface para tudo que é canto. Eu acho que a interface ela tem o seu lugar, mas a gente precisa tomar cuidado, porque cada indireção que a gente adiciona no código, a gente adiciona também complexidade, fica mais difícil de entender o código. Então, o ideal é a gente utilizar com parcimônia, né, essas interfaces, para que o nosso código não fique mais complexo, né? Porque a ideia é que a gente busque, de fato, a simplicidade no código. Eu queria fazer mais um comentário, pessoal, relacionado com
Code Review, né? Eu tenho uma visão bem particular de Code Review. De fato, eu prefiro pair programming a code review. Quando você faz pair programming, você desenvolve junto com a pessoa. E você, de fato, tem ideias que você discute, né, que você pode melhorar naquele momento. O code review, para mim, é diferente, pessoal. O code review, para mim, são coisas pontuais que você, de fato, por exemplo, percebe que o código está fugindo de um padrão que é utilizado, né, ao longo do sistema, ao longo daquele projeto. Mas não para apontar esses problemas, essas picuinhas, né, que, de fato, acabam atrapalhando a PR e acabam dificultando a gente de progredir. O que a gente tem que ter em mente? Que a gente está sempre refatorando. Sempre que você acha um código que dá para melhorar, vale a pena você ir lá e melhorar. Então, se todo mundo tiver essa ideia, a gente não precisa fazer code review muito minuciosa, que de fato atrapalha mais do que ajuda. Então, vocês podem pensar, por exemplo, que eu, por pregar, né, o desenvolvimento de software com capricho, com cuidado, utilizar teste, né, utilizar bons princípios de design, vocês podem imaginar que o meu code review é super chato, super minucioso, mas não é. Por quê, pessoal? Se a gente confia nos outros desenvolvedores, se são desenvolvedores mais experientes, claro, se é júnior, talvez valha a pena, né, a gente perder um pouco mais de tempo para ir ajudando o pessoal a aprender. Mas se é pessoal mais sênior, acho que não vale a pena a gente ficar com picuinha. Cada um tem um estilo um pouco diferente. Não acho que isso afeta tanto a code base, se tem um pouquinho de diferença entre as diferentes implementações. Se a gente for deixar tudo uniforme, tudo conforme uma cabeça só, fica complicado, porque daí a gente tem essas code reviews que demoram muito tempo, a gente fica segurando a PR, né, e nunca faz o merge, né, nunca coloca aquela alteração para rodar. Eu gostei muito desse tweet aqui do Tim Ottinger, que é um cara que eu sigo lá no Twitter. Vale a pena seguir ele, esse cara tem umas ideias muito legais, né? Então ele fala o seguinte: o processo no qual você faz o seu melhor trabalho, submete-o e continua para fazer o seu melhor trabalho em alguma outra coisa, e aí o seu término, né? O seu trabalho que era para ser terminado, esse primeiro, né? Retorna com uma lista de problemas para considerar e corrigir, e fala o seguinte: isso não é um bom processo. Você deve submeter o seu trabalho sabendo que ele vai entrar em produção. Shift left, ou seja, quando a gente submete uma PR, tem que ser um trabalho que a gente sabe que pode ir para produção agora mesmo. A gente não quer ficar esperando 2 anos, né? A gente não quer ter uma lista de 400 coisas para resolver para colocar esse trabalho em produção. Isso afeta muito, né, o progresso do time. Então vale a pena a gente perder um pouquinho mais de tempo no código para deixá-lo de fato pronto, para que a code review seja curta e seja pontual. Claro, né, pessoal, isso aqui já não tem a ver com o chato do clean code. É só uma abordagem, né, uma ideia, uma preferência de maneira de trabalho. Eu prefiro trabalhar assim, mas existem outras abordagens. E claro, quando você está num ambiente, é legal você seguir esse ambiente que você está. Então vale a pena sempre a gente pensar na maneira com que a gente faz as coisas e ir melhorando. E também no seu chato do clean code, né? Não ficar com picuinhas, não ficar com minúcias que atrapalhem o processo de desenvolvimento. O que eu gosto de pensar é assim: o seu código tem que ter pelo menos um testezinho lá, para que se algum bug acontecer naquela parte, o teste vai falhar. E a gente tem teste de regressão, a gente tem um teste para cada parte do sistema que é colocado em produção. Acho que isso é o mínimo. E claro, a gente tomar cuidado para ter um código cada vez melhor, cada vez mais caprichado, mas sem ser o chato do clean code. Espero que você tenha curtido. Fique com Deus e até o próximo vídeo.